Olá, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para nossa reflexão está em Atos capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O que é que você tem visto e ouvido ultimamente? Isso vai naturalmente resultar no seu coração e vai transbordar através das suas palavras. Não foi em vão que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Pedro e João, eles disseram que não poderiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. E o que eles tinham visto e ouvido? Nos últimos 3 anos e meio da vida deles, quando eles falaram essas palavras, eles tinham visto e ouvido diretamente de Cristo. Eles tinham contato com Jesus, viram Jesus ensinando, pregando, curando, ouviram os ensinamentos de Cristo e agora o coração deles estava cheio, transbordante, ao ponto que quando chegaram em Jerusalém, curaram um coxo em nome de Jesus. E por causa dessa cura se criou um alvoroço em Jerusalém. Os dois, Pedro e João, foram presos e por fim, visto que eram inocentes, foram então libertos. E ao serem libertos, foi dado a eles a ordem: não preguem em nome de Jesus, não anunciem esse nome em Jerusalém. E aí então eles responderam: mas como nós vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Não tem como. E é verdade, aquilo que está cheio o nosso coração, ele vai transbordar. Deus está chamando em nosso tempo pessoas que sejam cheias dele, cheias da sua palavra, cheias do seu amor. E para isso, essas pessoas precisam passar tempo para vê-lo através da sua palavra, para ouvi-lo através da sua palavra. E assim, então, sairão para anunciar a grande bandeira que nós devemos levantar, a bandeira de Cristo. Estamos num mundo que nós temos muitos assuntos até importantes para conversar, alguns nem tanto, mas há assuntos importantes. Mas relacionado a esses assuntos importantes, Deus não nos chamou para levantar bandeira. Deus nos chamou para levantar a bandeira de Cristo. Conversar sobre política é importante, conversar sobre a fome é importante, conversar sobre todas as questões sociais do mundo é importante, conversar sobre qualquer outro assunto, né? Nessa área é importante. Mas Deus não nos chamou para levantar bandeira sobre isso. Embora tenhamos a nossa opinião, mas Deus nos chamou para levantar a bandeira de Cristo, porque é de Cristo que o mundo precisa. E para pensar. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele multiplicou os pães, ele curou doentes, ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou mortos. Vou resumir nesses 4 aqui. Você sabia que tudo isso que ele fez foi só uma prévia do que ele vai fazer de maneira completa quando retornar nas nuvens dos céus? Quando ele voltar, a fome vai se acabar. Quando ele voltar, as doenças se acabarão. Quando ele voltar, o equilíbrio na natureza voltará ao normal. Quando ele voltar, a morte acabará. Jesus é a solução. Então, conversar sobre determinados assuntos aqui nessa terra são importantes. Sim, legal, vamos falar sobre eles. Mas gastar tempo levantando a bandeira sobre isso? Não. A bandeira que Deus quer que eu e você venhamos a levantar nesse tempo é a bandeira de Cristo. Porque em Cristo tudo será resolvido. A fome vai se acabar, a corrupção vai se acabar, a desigualdade vai acabar, o desequilíbrio na natureza vai se acabar, as doenças cessarão, a morte não existirá mais. Então, Deus está contando comigo e com você para que tenhamos o nosso coração cheio do seu amor, da sua graça, do seu perdão e que esse coração seja transbordante para levar essa mensagem ao mundo que está perecendo. Deus pode contar com você? Eu já levantei minha mão dizendo: Deus, conte comigo. Que Deus conte com você também. Deus te abençoe e tenha um bom dia.